Shalom, meus Haverim, Shalom Lekulam, Shalom Lekulam, Boker Tov. Hoje sou Azarias Ávido Ben Eliyahu. Hoje estou trazendo mais um vídeo, né, para o meu canal, para o nosso canal, para o canal do Eterno, dedicado ao Eterno Hakadosh Baruch Hu, bendito seja o seu santo nome. E hoje eu estou trazendo esse vídeo, meus Haverim, para esclarecer alguns pontos em relação à questão do nome sagrado, né? A gente sabe que dentro dos movimentos, principalmente da cristandade, existem diversos movimentos do nome sagrado, né? Não existem diversos movimentos. Vou citar aqui alguns, né? Nós temos as Testemunhas de Jeová, que é o maior movimento do nome sagrado que existe. Também nós temos a Assembleia de Yahweh, que ela é muito forte nos Estados Unidos e também no México. Nós temos também as Testemunhas de Yehoshua, que é um outro movimento muito forte. Nós temos também um outro movimento do nome sagrado, que são, ah, atualmente são se eu não me engano, os Yahweh, né? Yahweh, e também tem os Yao, né? Yao. E também tem os israelitas do caminho Yaushurita. E também tem os Urim, né? Então, quer dizer que são muitos movimentos de nome sagrado, né? E às vezes você fica confuso, né? Ou qual desses movimentos, Azarias, traz realmente a certeza do nome do Eterno, do nome do Machia, né? Então, eu sigo, né, a premissa do judaísmo, né, dos sábios do judaísmo tradicional, que afirma que o nome do Eterno ele é impronunciável, tá bom, meus Raveirinhos? Eu sigo esse entendimento, essa linha de raciocínio. Aí vocês perguntam, por que, Azarias? Por que o nome do Eterno ele é impronunciável? Né? Ele é impronunciável para aquele que não conhece o Eterno, tá bom? Ele é impronunciável além daqueles que não conhecem verdadeiramente quem é o Eterno Israel, ele também não pode, o nome do Eterno, ele não pode ser pronunciado por lábios impuros, ou seja, por pessoas que não vivem a Torá, né? Nossos irmãos Yahudim, os nossos irmãos judeus, eles conhecem sim o nome do Eterno, porém, não é divulgado o nome justamente por conta da dessa questão, né? Para que o nome do Eterno ele não caia em lábios impuros, né? A partir do momento que você pronuncia o nome do Eterno em vão, né? A Mitzvah diz, não pronunciarás o nome do Eterno em vão, né? Porque o Eterno não terá por inocente aquele que pronunciar o seu Kadosh Shem, o seu santo nome em vão. Então, em torno dessa mitzvah é de se entender, né, essa linha de raciocínio do judaísmo tradicional. E o judaísmo nazareno, ele compactou com essa mesma linha de entendimento, que o nome do Eterno é impronunciável, justamente para evitar, né, que essa mitzvah ela não seja cumprida, né? É uma mitzvah que está até dentro das 10 palavras, né? Conhecido aí dentro do mundo cristão como os 10 mandamentos. Então, a gente precisa ter não só acatar, né? Mas a gente precisa também sermos coniventes, sermos sinceros, né? Sermos pessoas que
de entendimento e não procurar entrar por determinadas linhas e acabar, né, cometendo algo que não agrada o Eterno, né? Porque eu prefiro não saber o nome do Eterno e viver a mitzvah do que saber e acabar não vivendo a mitzvah, né, pronunciando aí o nome do Eterno em vão, né? E o que que significa, Azarias, pronunciar o nome do Eterno em vão? Pronunciar o nome do Eterno em vão é você usar o nome do Eterno de forma leviana, é você usar o nome do Eterno para você se ganhar, por exemplo, para você ganhar dinheiro em cima do nome do Eterno, para você fazer curas, milagres no nome dele, se destacar entre as multidões, né? Você ganha fama, é você usar o nome do Eterno levianamente, né? É você usar o nome do Eterno de forma pejorativa, ou então tentar denegrir o povo de Israel usando o nome do Eterno, né? Falar o nome do Eterno sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum motivo útil para ser usado, enfim. Então, existem várias formas de você entender isso, né? Da forma que não devemos usar o nome do Eterno, né? Em vão. E assim também é o nome do Machia, né? O nome do Machia também entra na mesma situação, né? Porque nós nazarenos, nós netzarim, ortodoxos, nós entendemos que o Machia carrega o nome do Eterno, tá bom? Do Eterno, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Então, meus Haverim, é o seguinte, hoje tô trazendo aqui um estudo sobre justamente esse assunto, tá bom? Eu já postei um vídeo aqui no meu canal sobre o nome do Eterno, né? Em que eu deixo bem claro que o nome do Eterno ele tem três pronúncias, tá bom? Vamos lá, né? De forma sincera, pronunciando as três pronúncias. Yahua, né? Você pode pronunciar Yahua, você pode pronunciar Yahweh, ou você pode pronunciar Yahweh, tá bom? Que você trazendo para a língua portuguesa, né, para o nosso idioma língua portuguesa, fica Yawa, Yawi ou Yahweh, ou Yavá, né? Yavá, Yavi ou Iavé. Aí vocês perguntam, por que, Azaris? Porque o Vav, né? Ele pode ter som tanto da vogal U como da consoante V, tá bom? O Vav, ele, dentro do hebraico, ele tem esses dois sons, por isso que a gente usa justamente aí o som do U, né? Quando você fala Yahuwah, o Vav aí está fazendo o som de U, né? Mas também você pode falar Yavá, tá certo? Nesse sentido, porque o VAV faz som de U ou de V. E dependendo do idioma, tá certo? O VAV vai ter som de U ou de V. Por exemplo, na língua portuguesa admite-se os dois sons, né? Na nossa língua, o W, né, que é representado pela consoante W, né, que é o VAV do hebraico, ele pode ter som, tanto som de U como de V. Vou dar dois exemplos de nome próprio. Por exemplo, Wellington, né? O Wellington você escreve com som de W, né? Aliás, você escreve com W com som de U. Deixa eu colocar aqui para os Raverim verem, né? Aqui. Então, aqui ele vai ter som, né, de U, né? É como se ficasse assim, não é isso? Eu dar outro exemplo aqui de nome próprio na língua portuguesa. Wagner, né? Então aqui o W está fazendo som de quê? De V, não é isso? Fica mais ou menos assim, tá certo? Então na língua portuguesa é admitido os dois sons, tanto de U como de V, tá certo? Então você pode falar assim, Yahua ou Yavá. Você pode falar aliás, Yawa ou Yavá, né? E também você pode falar Yawi ou Yavi ou Yahweh ou Yahvé,
Avé, tá certo? E no hebraico fica Yahua, Yahweh ou Yahweh, tá certo? Sendo que nem eu falei no estudo anterior, que depois vocês podem estar acessando esse vídeo, que é um vídeo antes desse que eu gravei sobre o nome do Eterno, tá certo? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo desse outro vídeo para vocês checarem depois. Sendo que o Vav, ele admite a, no caso, o som vocálico de é, tá certo? Na verdade, ele admite os três sons vocálicos, porém, o som vocálico mais, como é que eu posso dizer? Mais apropriado nesse sentido aqui, dentro do tetagrama, Yod, Re, Vav, Re, é a vogal E. Então ficaria Yahweh, ou Iavé, ou Yahweh, na língua portuguesa. Tá bom, meus Haverim? Então, por conta disso. Ah, mas às vezes você está dizendo que o nome de Yahweh está errado? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o que eu estou dizendo, afirmando, é que o Vav, ele admite as três vogais, o A, o I e o E. Porém, a vogal mais apropriada nesse sentido do tetagrama é a vogal E, tá certo? Aí vocês perguntam, de onde é que você tirou isso? Tirou isso, Azarias? Vocês assistem o meu outro vídeo que lá eu explico por que que é a vogal E, tá certo? É tanto que os samaritanos, até os dias de hoje, os samaritanos pronunciam o nome do Eterno como Yahweh, né? E também os caraítas também pronunciam dessa mesma forma e também dentro da história é mostrado com alguns registros históricos dos pais da igreja, né? A gente, nós não somos cristãos, mas a gente pode usar essas fontes históricas, onde eles afirmam que o nome era esse, tá bom? Alguns dizem que é Yahweh, né? Outros, quando você diminui para o trigama, fica Yau, e quando você diminui mais ainda, fica só Yah, tá bom, meus Haverim? Então, quando você vai fazendo a diminuição do nome, ele vai tendo esses sons, né? Por isso que há controvérsias, né? E aí eu estou trazendo aqui para vocês, né? Acho que vocês já leram, essas duas passagens do Sagrado, um do Sagrado Taná e outro do Ketuvim Netzarim, que é Mishlei, Provérbios 30, verso 4, que diz o seguinte: quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome? Né? Qual é o seu nome? Então, ele está perguntando aqui, qual é o nome do Eterno, né? Quem foi que criou todas as coisas, né? O Criador. Qual é o seu nome? E qual, olha aqui a segunda pergunta, ó. E qual é o nome de seu filho? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes, né? Então, já no Taná, a gente já vê uma importância, né, de saber o nome do Eterno e também o nome do Machia, né? Porque aqui o filho é o Machia. Segundo os comentários de Rashi, né? Rashi é o grande sábio do povo judeu, do povo de Israel, né? Do nosso povo. Ele afirma que aqui está referindo-se ao Mashiach, né? Ao Mashiach, né? Que Israel é uma figura do Mashiach, tá bom? Por isso que diz que Israel é o seu filho primogênito, porque Israel figura o Mashiach, tá bom, meus Haverim? E aí, essa é uma explicação do sábio Rashi na Torá, publicado pela editora Sefer, tá bom? Então, aqui está bem claro que ele quer que nós sejamos sinceros e procuramos com sinceridade conhecer o nome do Eterno e o nome do Mashiach, tá bom? Azarias, a partir do momento que eu passo a conhecer o nome do Eterno, eu devo sair falando o nome do Eterno? Claro que não, né, meus ravenis? Eu acabei de falar no início do vídeo que não.
que é algo que vai para você guardar para você, é um tesouro escondido que o Eterno dá de presente para você. E tesouro, a gente não anda revelando o mapa para todo mundo, não, tá certo? A gente guarda para nós, né? Você pode usar sim nos seus momentos de tefilá, somente você e o Eterno. A tefilá é a reza, né? A oração, quando você está ali em comunhão com o Abacadosh, e aí você pode sim referir a ele ao seu Shem Kadosh, ao seu nome, tá bom? E deixando bem claro aqui para os meus Kaverim, que essas pronúncias, né, do nome do Eterno, é, elas não, vamos dizer assim, elas são certas, tá bom? Elas são pronúncias corretas. Porém, nós temos que ter em mente, né, que há a variação nas três últimas vogais, tá bom? Nas três últimas vogais. Então, eu não posso afirmar e dizer que com certeza qual era o nome que o sumo sacerdote pronunciava no lugar santíssimo, tá bom? Então, não tem como, por isso que nós não devemos, né, pronunciar o nome do Eterno em vão, tá certo? Porque você sai afirmando que o nome do Eterno é esse e, na verdade, não é. É uma referência, Yahweh, 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 ou no português, né? Yahweh, Yahweh ou Yahweh, ou usando o V, Yavá, Yavi ou Yavé. Elas são as referências mais próximas dentro dos registros históricos que nós temos, tá bom? Do nome do Eterno. Então, é a pronúncia mais próxima, é a referência mais próxima. Então, eu posso dizer que Yahvé é a referência mais próxima que eu tenho do nome do Eterno, tá certo? Mas é o nome dele, Azarias? Eu não posso dizer com certeza que esse é o nome, tá bom? Mas é a referência mais próxima dentro dos dados históricos que eu tenho, que tá certo? É essa pronúncia, tá bom? Agora, o que eu posso lhe dizer com certeza, tirando o pentagrama, mas usando o bigama e o trigama, é que realmente o nome no bigama, de forma carinhosa, o nome do Eterno é Yah. E também posso lhe garantir que é Yarro, tá certo? Dentro do no caso do trigama, tá certo? Do trigama. É Yarro ou Yao, tá certo? Ou também você pode pronunciar somente Yah, tá certo? Como Aleluia, louvado seja Yah, tá certo, meus caveiros? Então, essa parte aí, até o trigama, eu posso lhe garantir que é essa a pronúncia correta. Mas quando já chega lá no VAV, que dá aquela volta lá nas três vogais, aí eu não vou poder lhe garantir qual das três formas do A, do I, do E que o sumo sacerdote pronunciava lá uma vez no ano dentro do lugar santíssimo. Porém, tá certo, dentro dos registros históricos, como eu já falei anteriormente aqui no vídeo, né? Dentro dos registros históricos que eu mostro no meu primeiro vídeo, né? A vogal E, ela era mais apropriada para acompanhar o VAV na pronúncia do nome do Eterno, tá bom? Então, é nesse sentido, dentro por conta dos registros históricos. Tá bom, meus raveirinhos? Espero que vocês tenham entendido, ok? Agora, Apocalipse, né, que é o vulgo Apocalipse, que na verdade não é Apocalipse, é Guiliana, que quer dizer revelação, né? Apocalipse é um nome que vem revelação no grego, né? E Guiliana no hebraico, diz o seguinte: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, ou seja, o Mashiach estava ali em Jerusalém, né? E com ele 144.000, né? Eu vou até gravar um vídeo ainda sobre a identidade dos 144.000. Eu preciso fazer esse trabalho, né? Passar para os meus Haverim
todo o ensino dentro do livro de Guiliana, porque muita gente precisa, né? Ah, Azarias, eu leio o livro de Guiliana, eu não entendo nada. É porque o livro de Guiliana é um livro místico, né? É um livro que precisa ter, você precisa conhecer, né, o Taná Sagrado, né? E a Torá, para que você possa compreender o livro de Guiliana, ok? O livro de Guiliana, ele corresponde, né? A interpretação dele está dentro de toda a Bíblia, tá bom, meus Raverinhos? Tudo que está no livro de Guiliano, você consegue a interpretação dentro da própria Bíblia, ok? E aí ele diz, né? E com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu Abba. Olha aqui, ó, meus reverends. Então a gente deixa bem claro, né, que os verdadeiros Netzarim, né, os verdadeiros seguidores do Mashiach e Yeshua, eles conhecem o nome do Abba e tem o nome do Abba escrito nas suas testas, tá certo? O que quer dizer escrito nas suas testas? A testa, né? Ela é símbolo de entendimento, tá bom? De acordo com Devarim, né? Nós fixamos a a Torá, né? Além de nós fixar em nosso coração, atar em nossa mão direita, né? Nosso braço direito, nós também atamos as nossas testas. E a testa é símbolo de entendimento e de conhecimento. Então, estes conhecem o nome do Abba, tá bom? Meus Haverim. Então, agora nós vamos passar para a parte mais importante, tá bom? Que é o que vocês estão esperando, né? Então vamos lá. Então vou ser bem breve agora nessa última explanação. Então, ó, deixar aqui bem claro que quando houve o cativeiro babilônico, né, meus Haverim? Quando houve o cativeiro babilônico, foi ali naquele momento em que os sábios, né, dentro do nosso povo, resolveram ocultar, né, nem esconder, ocultar, né, o nome do Eterno. Por quê? Porque eles estavam em exílio e para não cair na boca, né, e no entendimento, né, dos babilônios, os sábios resolveram ali camuflar o nome do Eterno, tá bom, meus Raverinhos? Porém, o Eterno diz, né, que ele colocaria o seu Shem Kadosh sobre os filhos de Israel, né? Então, dentro do filho de Israel, dá para nós identificarmos o nome do Eterno, né? Como eu falei, principalmente o bigama e o trigama. Dá para identificar, tá certo? E também o tetagrama, né? Sendo aí que você escolhe qual vogal usar para referir-se ao Shem Kadosh, ok? Então, é o que eu vou explanar agora para os Haverim. Então, no chamado paleo-hebraico, ou hebraico antigo, tá bom? A pronúncia do nome do Eterno, do Bigama, na verdade, não é o nome completo aqui, né? Vou botar assim, né? Vou colocar assim mesmo. O Bigama era esse aqui, né? Yarro, né? A pronúncia é essa, né? Que é o que vem o nome. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eliarro, né? Eliarro, Matitiarro, aqui é o nome. Matitiarro, dá os 4 nomes é o suficiente, tá bom, meus Raverim? Yermeiahu, ok? E agora só mais um, né? Yeshayahu, tá aí. Então, dentre os filhos de Israel, né, o nome do Eterno seria posto
para eles, né? Os filhos de Israel, né? Eu vou deixar o versículo, esse versículo, que o Eterno colocarei o seu nome nos filhos de Israel aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vou deixar a referência aqui. Aí os Ravenim podem pegar, ok? Ah, então, antes deles irem para o cativeiro babilônico, era essa pronúncia aí. Bom, o bigama do nome do Eterno era bem claro. Lembrando que aqui não é o tetagrama, o nome completo, é o aliás, é o trigama, né? É até a terceira parte. Iarru, tá certo? Iarru, é o trigama, ok? Ah, e aí, mas mesmo assim, o trigama foi posto no nome dos filhos de Israel. Tá bom, meus caveirinhos? Então, o que a gente entende é que o sufixo dos nomes, que isso aqui é um sufixo, tá bom? Deixa eu só... Aqui, ó. Isso aqui é um sufixo. O sufixo foi preservado, tá bom? O sufixo, ele foi totalmente preservado dentro da pronúncia do paleo-hebraico. Tá bom, meus Ravenim? Que é o mesmo hebraico que foi escrita a Torá. Ok? Então, quando a mudança lá no cativeiro babilônico, né, do nome do Eterno, eles vão mudar de Yahweh, eles vão colocar Ierro. Tá bom, meus Raverim? Deixa eu colocar aqui do lado. Eles vão colocar Ierro. Ok? Ierro. Então, o sufixo, vou colocar aqui embaixo. O sufixo dos nomes dos filhos de Israel é totalmente preservado, em detrimento do prefixo, ok? Em detrimento do prefixo, ou seja, o prefixo não. O prefixo mudou de erro. Aí nós vamos pegar aqui o exemplo. Ierro Shua, né? Então, no cativeiro babilônico mudou para Yehoshua, dentro do hebraico massorético. Mudou para Yehoshua, ok? Os sábios resolveram mudar, ok? Porém, antes deles irem para o cativeiro babilônico, não era Yehoshua, era usando ali o que está no sufixo do nome dos filhos de Israel, tá bom? Trigama. Então, o trigama estava no prefixo, ok? Que isso aqui a gente sabe que é um prefixo, ok? E aqui é um sufixo. O sufixo foi preservado, porém o prefixo não foi, tá bom? Justamente por essa questão de preservar o nome do Eterno no cativeiro babilônico, para que não caísse nos lábios impuros dos babilônios, ok? E aí os sábios entraram em consenso e ocultaram o nome de Hashem aqui, tá bom, meus Raverinhos? E aí, antes deles irem para o cativeiro babilônico, o nome de Yehoshua era Yahu. Shua. Diga, eu me arrupei todinho agora. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Diga, a gente chega a se emociona, né, meu Raverinho? Quando o Eterno revela, né? Baruch Hashem. Eu fico muito feliz de ter esse conhecimento. Porque poucos têm, né? Poucas pessoas têm, né? E o Eterno, ele revela o seu segredo aos pequeninos, né? Às vezes a gente dá tanto valor a pessoas bem vestidas, né? Que falam muito bem. E às vezes uma pessoa mais humilde, que não tem muita... uma pessoa humilde, que não tem muitas pompas, né? Às vezes tem muito mais tesouro para nos transmitir do que uma pessoa bem vestida, rica, né? Que tem não sei quantas graduações.
pós-graduações, enfim, né? Então, eu me emociono, né? Então, é isso. Aí é uma coisa tão simples, né, de entender, só que às vezes a gente resolve não querer entender, né? Porque a gente quer seguir o nosso ego. Isso está dentro da psicanálise, né? A gente quer seguir o nosso ego. E é isso eu entendi bem. Então, é uma coisa tão simples de entender, né? Só que o nosso povo, os sábios, eles resolveram ocultar isso aqui da humanidade, né? Claro que para preservar a humanidade de maldições, para que o nome do Eterno não fosse, né, pronunciado em vão. Tá bom, meus cavaleirinhos? E aí, todos os nomes próprios dentre os filhos de Israel, né, que estavam no prefixo, mudou para Ierro, né? Para Ierro. Aí a gente tem aí Yehoshua, que no caso seria Yahushua. Ok, meus Ravenim? Ah, Azarias, e aí como é que fica o nome Yeshua? Então nós vamos já chegar lá, o nome do Mashiach, porque isso aqui ainda nós não chegamos ainda no nome do Mashiach. Eu estou explicando o nome do Eterno, tá bom? Então é o Trigama, é o nome do Eterno, bendito seja esse nome, que é o nome do Criador, é Yahweh mesmo, viu, meus Raverim? Yarro Trigama. Trigama não é o nome completo ainda, porque eu vou colocar aqui, ó, assim mais embaixo. O Bigama é Yah, tá bom? O Trigama é Yahu e o Tetragrama, acho que é grama, né? Chama bigrama. Não, é bigama mesmo, bigrama, tetagrama, é isso mesmo. É bigrama, desculpem, trigrama e o tetragrama. Tetra porque são 4 consoantes, tá bom? Aqui a gente vai ter, dentro do hebraico, somente o Yod, Rei. Aqui a gente vai ter o Yod, Rei e o Vav. E aqui a gente vai ter ele todo, no tetagrama. Tetragrama, que aí fica Yahweh, bendito seja o seu nome eterno. Yod-Re, Vav-Re. Ok? Lembrando que aqui pode variar essa vogal. Ok? A vogalzinha aqui. Ela pode variar. Ok? Vou até colocar aqui, ó. Yahweh, Yahua ou Yahui. Ok? Sendo que a vogal ela é a mais apropriada para acompanhar, segundo os especialistas, os eruditos, ela é a mais apropriada para acompanhar o VAV. E isso está dentro de registros históricos, tá certo? Que até hoje os samaritanos pronunciam usando a vogal E. Tá bom, meus Raverim? Então tá aí. Tá bem explicado, tá bom, meus Raverim? Então só não entende quem não quer, ok? Aí nós vamos passar agora para o nome do Mashiach. O nome do Mashiach. Que aí lá, a gente vai lá para a pergunta que está em Mishlei, né? Em Provérbios. Qual o nome do Mashiach, né? Então, dentro do cristianismo, né, a cristandade, né, se diz que o nome do Mashiach é esse nome aqui, só que esse nome aqui nunca foi o nome do Mashiach, ok? Esse é um nome criado, tá certo, por Roma, e aí foi inserido no contexto de uma figura mitológica, tá certo? Dentro de uma figura mitológica, que é Apolo, também pode chamar de Apolo, Deus Sol Invictus, né? Zoroastra, e aí vai tendo todo é,
esse sincretismo, né, do paganismo antigo, né? Essa é uma entidade que nasceu no dia 25 de dezembro, ok? No solstício de inverno. Ela não tem nada a ver com o judaísmo, tá certo? Aqui é paganismo, ok? É uma figura divina ou um Deus que faz parte de uma trindade, certo? Uma trindade romana, ok, meus Raverim? E o seu dia de culto é o domingo, que é o dia também chamado Dia Solis, ou também chamado o dia do Sol. Por isso que ele é o quê? Sol Invictus, ou Deus Apolo. Ok, meus Raverim? Então, essa é uma entidade romana, ok? Tem nada a ver com o judaísmo. Não tem nada a ver com Israel, com o povo de Israel, ok? Além de que ele nasceu de uma virgem, ok? E além de ter nascido de uma virgem, é, é filho de Nimrod. E o seu símbolo maior é o tal, o T, né? Por isso que tem crux, né? Lá, né? Deixa eu colocar aqui. O seu símbolo é esse aqui, a cruz. Ok, meus Raverim? Então tá aí. Então isso aí é uma entidade pagã, tá bom? Esse nome aqui ele não representa o nome do Machia, do verdadeiro Machia de Israel, ok? Porque quando o nome ele tem muita força. Dentro do judaísmo nós entendemos que o nome ele tem muita força, né? Ele tem muita força. Então, quando você pronuncia um nome, ali sai fluido, né? Vamos dizer assim, sai, não é poder, sai energia, tá bom? Quando você fala aquele nome ali, sai uma energia, ok? Então, esse nome é um nome criado por Roma. E quando você fala esse nome, na sua mente vem essa identidade aqui, ó, tá bom? Alguém que nasceu no dia 25 de dezembro, que é comemorado todo ano, final do ano, no solstício de inverno, tá certo? É um deus, né, representado por uma trindade. Seu dia de culto é o domingo, tá certo? Nasceu de uma virgem e que o seu símbolo maior é o tal, né? Que é a cruz, tá bom? Então, essa entidade aqui, essa figura, ela não representa o verdadeiro Mashiach, tá bom? Então, esse nome não é o nome correto, ok? Aí, vamos para esse outro nome agora. Então, aí vocês perguntam, então, Azarias, o nome do Mashiach é esse, né? É Yeshua. Exatamente, você acertou. Esse é o nome do Mashiach de Israel, tá bom? Eu vou já explicar o porquê que é, tá bom? Vamos explicar agora e você vai entender por que que este é o nome do Mashiach, ok, meus Haverim? Porque é o seguinte, na época em que o Mashiach vivia, o período ali do segundo templo, né? A língua comum do povo de Israel era o que nós conhecemos como aramaico, tá bom, meus Raverim? Era o aramaico. Esse é o nome, né, aliás, o nome era o idioma mais falado no povão, ok? O hebraico, né, ele era mais restrito à elite sacerdotal e também à liderança judaica, ok? O idioma hebraico, né? E o aramaico era o idioma do povo,
E o Machia falava esse idioma, tá bom, meus caveirinhos? O Machia falava tanto o hebraico, né, que é todo judeu, todo Yehudi precisa falar hebraico, tá bom? Precisa falar hebraico. E também, ok, meus caveirinhos? Ele falava hebraico e também o aramaico, que era a língua do povão, que era como ele se comunicava com as pessoas, tá bom? Mas se nós passarmos o nome Yeshua, que é um nome que está no aramaico, ok? Tá bom? Que ele está no aramaico e também ele está no hebraico, ok? Porém, ele está de uma forma o quê? Reduzida. Aqui o nome reduziu, ok? É um nome reduzido. Quem é judeu sabe disso, que aqui é um nome de Yehoshua reduzido. Todo mundo sabe disso. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, né, que é a Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, lá sobre o nome de Yeshua, o erudito, né, ele deixa bem claro, né, que é um pesquisador da Escola Bíblica de Jerusalém, em Israel, que o nome Yeshua é uma abreviação de Yehoshua, ok? Que nós vimos lá no comecinho do estudo, não é isso, meus Haverim? Aqui, ok? Que aí abreviou para Yeshua, né? Que aí você corta aqui o, o rou, né? Você corta o rou, tá certo? E aí fica o Yeshua, ok? Deixa eu colorir aqui para deixar bem claro. Aí. Ok, meus Haverim? Então, o Yehoshua é o nome do Mashiach, tá certo? Porém, reduziu para Yeshua dentro do aramaico e dentro do hebraico, ok? Ah, aí vocês perguntam, mas por que, Azarias, que você disse que o nome do Mashiach é Yeshua? Eu digo já, ok? Porém, a gente sabe que se a gente passar para o paleo-hebraico, acho que é assim que se pronuncia, paleo-hebraico, que é o hebraico arcaico, aqui a gente já viu que vai ficar Yahushua, ok? E, ó, Yahushua, que é o nome do Eterno. Azarias, então, quer dizer que no período de Yeshua não se usava mais o paleohebraico. Não, não se usava mais. Porque, que nem eu falei para os Raveri no início do estudo, mudou no período do cativeiro babilônico. Então, já no período do Segundo Templo, só quem conhecia isso aqui era a classe sacerdotal, que eram os que poderiam entrar no templo, né, para fazer a lei, a intercessão do povo de Israel e também para pronunciar o nome do Eterno. Então, só eles sabiam, tá bom? Ah, mas o Ravi acha que o Mashiach, ele não sabia o nome do Eterno? Sabia sim, com certeza. O Mashiach sabia o nome do Eterno e ele revelou aos seus talmidim, aos seus discípulos, ok? Ele sabia sim. Ah, porém, né, a gente sabe, né, que os talmidim, eles em nenhum momento, né, dentro dos Ketuvim Tzarim, eles chamam o Mashiach de Yehoshua, em nenhum momento, ou de Yahushua, ou, se a gente for abreviar Yahushua, fica Yashua, não é isso? Também eles não chamaram o Mashiach assim, tá bom? Eles não chamaram. Eles chamaram o Mashiach de Yeshua, ok? Então, isto significa
dentro da história, dentro do contexto histórico e situacional da época, que o Mashiach, ele aceitou esse nome, tá bom? Ele aceitou como sendo o seu nome, Yeshua, Baruch Hashem. Então, ele aceitou esse nome, tá bom? Então, não há por que estar especulando, ok? Mas Azarias, se nós formos olhar para o paleo-hebraico, onde Yeshua diz que ele revelou o nome do Abba Kadosh aos seus talmidim lá em Yohanan, né? Ele fala na sua oração, na sua tefilá intercessória, em Yohanan capítulo 17, que ele revelou o nome do Abba aos seus talmidim. Sim, ele revelou, não estou dizendo que ele não revelou, tá bom? Porém, não foi por meio do nome dele. Ele revelou o nome do Abba, porém não foi por meio do nome dele, tá bom? Ok, meus caveirinhos? Ele revelou o caráter do Abba, ele revelou a identidade, né? Ele revelou quem é o verdadeiro Elohim de Israel, né? Por meio das suas ações, por meio do cumprimento da Torá, por meio das suas atitudes, por meio do seu exemplo perfeito, tá bom? Ali, por isso que ele disse ao Filipe, né? Quem vê a mim vê o Abba, porque Yeshua era a representação da identidade suprema do Abba na terra, né? Não que ele fosse o Abba, tá bom? Mas que ele era a representação máxima do Abba na Terra, né? Então, todas as atitudes do Mashiach eram as atitudes, né, que o Abba queria que ele tivesse, né, diante do povo de Israel. E aí, em nenhum momento o Mashiach ele contesta, né, o seu nome. E é esse nome que se encontra nos mais antigos manuscritos, né? A gente tem também a Peshita do aramaico, né? Que é um registro antigo dos Ketuvim Netzarim, em que o nome do Mashiach é esse. Não só dentro dos escritos em aramaico, mas também dentro dos registros do Nag Hammadi, né? Ali dos livros chamados Apócrifa de Nag Hammadi, onde os escritos trazem o nome do Mashiach como Yeshua, tá bom? Então, muitas pessoas até dizem que os Ketuvim Netzarim, o vulgo Novo Testamento, é um registro que não tem provas. Enfim, o Novo Testamento é o registro da Bíblia onde você mais encontra prova arqueológica. Se você for em Israel, todos os lugares que você for, ali, principalmente ao redor ali de Jerusalém e em Jerusalém, tudo que está descrito lá bem direitinho nos evangelhos, nas Bessorot, você, você vê em Israel. No Israel moderno, você vê tudo. Tudo que é descrito. Lugar da caveira, Monte das Oliveiras, né? O Mar da Galileia, tudo, né? E acabar, alguns dizem ainda que é uma invenção de Roma, os Ketuvim-Netzarim. É o registro da Bíblia que tem mais comprovação arqueológica, são o Novo Testamento. O Novo Testamento, os Ketuvim-Netzarim, né? Eu não gosto de falar Novo Testamento, porque não é Novo Testamento, tá bom? É Ketuvim-Netzarim, os escritos dos nazarenos, tá bom, meus caveirinhos? É o registro da Bíblia que tem mais arqueologia, mais prova científica. Então você não tem como negar, né? E também é um dos que tem mais registro antigo, mais cópia, e o que tem mais embasamento histórico, né? Que tem mais provas dentro, né, da história, né? Eu não vou falar aqui do Taná, mas dentro do Talmud tem muita coisa ali que é invenção, né? Você vê que são fábulas, né? Fábulas que não tem nenhuma comprovação científica ou histórica, arqueológica, não tem nada dentro algumas histórias, não vou dizer todas, mas boa parte das histórias do Talmud são inventadas, né? São inventadas pelos rabinos, né? Isso é fato. Então aqui,
Então, nunca coloco o Talmud, que ele chama de tradição oral, acima da Torá escrita. Nós, Netzarim, nós prezamos pela Torá escrita. A Torá escrita, ela é primordial, ela está acima de tudo, até dos próprios Ketuvim Netzarim, que são apenas registros históricos. Tá bom, meus Haverim? Então, mudando de assunto. Então, esse é o nome do Mashiach, porque foi o nome que foi aceito por ele, tá bom? Ah, mas aí você vai especular, né? Aqui combina para o nome do Eterno, mas para o nome do Mashiach, não. Não tem como você especular isso aqui, tá bom? Porque o nome que ele aceitou foi esse, o primeiro aqui, que está de amarelo. Tá bom, meus caveirinhos? A gente sabe que no período de Yeshua, né, a pronúncia era Yehoshua, né? O nome completo, né? Dentro do hebraico. E que o palo-hebraico, o povo nem sabia mais do palo-hebraico. Por quê? Só quem tinha conhecimento desse palo-hebraico aqui eram os sacerdotes da época. Então, se o Mashiach, ele não contestou o seu nome, que foi dado por um anjo, né, do Eterno, um enviado do Eterno, né, que foi Gabriel, ali a Miriam, se foi dado esse nome, é porque é esse nome. Tá bom, meus Haverim? Então, não tem o que falar e o que contestar. Mas se eu quiser chamar uma Mashiach de Yahushua, de Yahshua e de Yehoshua, eu posso? Azarias, Azarias, pode, com certeza, você pode sim, faz parte da identidade do Mashiach, todos esses nomes aqui. Porém, o que eu estou querendo dizer é que você não deve rejeitar o nome Yeshua, tá certo? Porque esse foi o nome que ele aceitou e que foi registrado dentro dos Ketuvim Netzarim como sendo o nome dele, o nome do Mashiach, tá bom? O Mashiach, de nenhuma forma, ele rejeitou esse nome. Aí, quem sou eu para ir contestar e dizer, não, o nome do Mashiach era esse? Não. Se ele não disse nada, então é o que nós, Netzarim ortodoxos, nós acatamos com o nome, é esse nome aqui e acabou, tá bom? Então, é esse o estudo que eu tinha para passar para os meus Haverim sobre a identidade do nome do Eterno e também do Mashiach, ok? É esse estudo que eu compartilho com os meus Haverim e eu espero que todos possam ter compreendido Bishem Hashem e até o próximo estudo.